Então, gente, continuando aqui, estava falando sobre maximização de lucro, as regras de maximização e a exceção à regra, né? E com base nessa exceção à regra, a gente pode definir uma coisa, um conceito muito importante na microeconomia, que é o conceito de oferta, né? E a oferta na economia é o que? É a quantidade de produção que um determinado produtor se dispõe a trabalhar para produzir, dado o preço do bem, né, que ele está produzindo. E a oferta, a quantidade ofertada varia com o preço do bem. Com base aí no cálculo da maximização de lucro, a gente já viu isso, né? Por exemplo, nesse gráfico aí que a gente está revendo, viu no slide passado, estamos revendo aqui agora, a gente tem o quê? Que é o nível de preço PA, a empresa, a firma, o produtor individual, que hipoteticamente é representado por essas curvas de custo, ele produz a quantidade QA. Se o preço cair a PM, ele produz a quantidade QM. E se o preço aumentar acima de PA, preço alto, ele vai produzir novas quantidades, né? E sendo assim, nós temos uma relação entre a quantidade que o produtor se dispõe a trabalhar e produzir e o preço do bem. E a isso se dá o nome de oferta, né? E da mesma forma que eu falei lá para o consumidor, nós temos o conceito de demanda e também temos demanda inversa. Aqui também nós temos o conceito de oferta e de oferta inversa, tá? Mas aí vamos ver a oferta. Então vamos ver aqui a curva de oferta inversa, né? A oferta indica a quantidade de bens que a empresa se dispõe a produzir, dado o preço do bem e outras variáveis. A oferta inversa é só inverter essa relação. É o preço que o produtor cobra para produzir e vender determinada quantidade do bem, né? Mas então, nós temos de novo um produtor hipotético, ele tem uma certa estrutura de custo que é representado pela sua curva de custo variável médio, sua curva de custo total médio, sua curva de custo marginal. E sendo assim, dada a estrutura de custo do produtor, qual é a oferta desse produtor? Qual é a curva de oferta ou oferta inversa, podemos considerar? Falar na oferta ou oferta inversa é só enfatizar se estamos falando da quantidade ou do preço cobrado, né? Mas qual seria a curva de oferta desse produtor? A gente, com base no que viu no slide passado e no vídeo passado, a gente viu que o produtor se dispõe idealmente a trabalhar e produzir uma certa quantidade do bem, desde que o preço do produto esteja igual ao valor do custo total médio mínimo, né? O valor mínimo do custo total médio de produção. A esse nível de preço, o produtor se dispõe a produzir uma certa quantidade. E na medida que o preço suba, o produtor se dispõe a produzir, a aumentar a quantidade produzida, respeitando, né, a relação entre receita marginal e custo marginal. Ou seja, a curva de oferta do produtor, ele vai produzir a quantidade QM e ao nível de preço PM, né, preço mínimo, ele se dispõe a produzir a quantidade mínima. Digamos, né? Tudo bem que a gente viu no slide passado, se o preço cair é possível que o produtor continue produzindo, vai ser uma exceção que a gente vai ver aqui, mas idealmente esse produtor aí hipotético, ele se dispõe a produzir pelo menos QM, quantidade mínima, desde que o preço esteja em PM, tá? Seria o preço mínimo, R$10. Ao preço de R$10, esse produtor se dispõe a produzir 1.000 unidades. E na medida que o preço suba, esse produtor se dispõe a produzir mais quantidades do produto, mas respeitando a sua curva de custo marginal, que passa a ser a sua curva de oferta, tá certo? Então a curva de oferta, no caso oferta inversa do produtor, é simplesmente a sua curva de custo marginal, tá bom? Mas a partir do momento que o preço do produto esteja igual ao valor mínimo do custo total médio dessa firma, né? Então o valor mínimo do custo total médio é R$10. Ao preço de R$10, essa firma se dispõe a produzir 1.000 unidades do produto.
Na medida que o preço suba, essa firma se dispõe a produzir quantidades maiores, dada a relação entre custo marginal e preço do produto, né? Mais à frente a gente faz uns exercícios matemáticos, fica mais claro. Mas enfim, essa é a curva de oferta da firma. E ela indica que a quantidade ofertada pela firma é igual a uma função do preço. Dado o preço, a firma oferta uma certa quantidade, mas haverá um preço mínimo que a firma oferta, né? E esse preço mínimo é o valor equivalente ao valor mínimo do custo total médio, tá bom? Mas enfim, se você rever lá o gráfico da demanda, você vai ver que eu fiz uma diferença entre demanda e demanda inversa. A mesma coisa vale aqui para a oferta. No caso aqui a gente está vendo o gráfico da oferta inversa, tá? O preço está no eixo vertical e a quantidade está no eixo horizontal. Para a gente ver a curva de oferta efetivamente, a gente tem que inverter esses eixos, né? A gente vai ver isso no próximo slide para ficar mais claro. Mas aí também, como eu falei na curva de demanda, é um erro que se comete muito em economia, né? Normalmente se fala em demanda e se apresenta o gráfico da demanda inversa. O mesmo vale para a oferta. Normalmente se fala em oferta, subentende-se a quantidade ofertada, mas se apresenta o gráfico da oferta inversa. Mas é questão de semântica, né? No final das contas apresenta, o problema é o mesmo. Embora no caso da oferta, a gente vai ver que graficamente a curva de oferta é bem diferente da curva de oferta inversa, tá bom? Mas enfim, a gente tem isso, é a curva de oferta da firma, que é muito importante. E diferentes firmas, a curva de oferta de cada firma depende da sua própria estrutura de custo. Diferentes firmas, diferentes produtores possuem diferentes estruturas de custo, diferentes valores mínimos para o custo total médio e, por consequência, diferentes firmas possuem diferentes curvas de custo marginal e daí curvas de oferta, ou seja, a disposição de diferentes produtores a produzir e vender uma determinada quantidade de um determinado bem é diferente entre os diferentes produtores. Tem produtor que pode produzir o bem, vender por 10. Outro produtor só pode vender por no mínimo 20, porque o custo dele é muito alto. Outro produtor pode vender por 5 e ainda está num lucro enorme. São diferentes produtores em diferentes condições, tá? Mas isso aí já tem a ver com a oferta de mercado que eu estou falando. Vamos pensar na oferta individual, como botei ali. Imagine que é um produtor só, uma firma. Mas não, já chamando atenção, né? Existem diversas diferentes firmas na economia. E dizer que elas são diferentes significa dizer que tem diferentes estruturas de custo, custo marginal e, por consequência, oferta. Mas vamos pensar nessa firma individual. Idealmente, a curva de oferta dela, não há margem à dúvida, é esse trecho da curva de custo marginal que está acima do preço PM, né? Pelo menos PM. Mas como a gente viu no slide no vídeo anterior, é possível que firmas se disponham a trabalhar e produzir o bem caso o preço do bem esteja abaixo do valor mínimo do custo total médio. Então, por exemplo, se o preço do bem estiver em P0, como a gente viu no vídeo passado, é possível que algumas firmas ainda produzam uma certa quantidade Q0, né? E daí que esse intervalo aí de preço entre o preço P0, que é o preço que paga o valor mínimo do custo variável médio, a empresa está tomando prejuízo. Ela não está pagando custo fixo, mas pelo menos paga todos os custos variáveis. E daí que tem empresa que talvez produza. Volte no vídeo passado, né? É subjetivo. Tem empresa que produz, tem empresa que não. Depende da condição, da capacidade para aguentar o prejuízo e da expectativa quanto ao futuro, fundamentalmente, né? Mas então, nessa faixa de preço entre P0 e PM, é possível que algumas empresas produzam. Então, é possível que haja aí um trecho da curva de custo marginal que também faça parte da curva de oferta. E aí, diferentes professores, né, consideram a curva de oferta em diferentes situações. Eu considero curva de oferta como sendo a trecho da curva de custo marginal, considerando que o preço do bem esteja em pelo menos PM, o valor mínimo do custo total médio. Mas tem professor que considera a curva de oferta a partir do valor mínimo do custo variável médio, ou seja, se o preço do bem já estiver
igual ao valor do custo variável médio, tem firma que produz, mas é dúbio, não há definição com relação a isso, né? Se o preço do bem estiver PM, não há dúvida, qualquer empresa vai produzir, se não for proibida também, né, pelo governo, por exemplo, mas sendo o preço PM, a empresa tendo liberdade de produzir, PM ou superior a PM, a empresa se dispõe a trabalhar e produzir. Se o preço do bem estiver em P0 ou superior, entre P0 e PM, aí é questão de dúvida se a empresa produz ou não, tá? Mas enfim, essa aí é a curva de oferta da firma, tá? E, logicamente, aqui a gente está falando de oferta, na primeira parte da matéria a gente falou da curva de demanda, e daqui a pouco nós vamos juntar as duas. E a curva de demanda, reveja lá, a gente falou de demanda individual e demanda de mercado. Aqui eu estou falando de oferta, no caso inversa, individual, e daqui a pouco eu vou falar em oferta de mercado também, né? E aí vamos juntar as duas depois e fazer algumas análises a respeito da interação entre demanda e oferta, tá? Mas enfim, temos a curva de oferta inversa. E aí, como eu falei no vídeo, como eu falei há pouco, né? Nós temos a curva de oferta e oferta inversa. E daí que pode ser oferta e oferta inversa, tá? A curva de oferta é uma, a curva de oferta inversa é outra. Quando a gente tem o preço como função da quantidade, né, a gente tem uma função de oferta inversa. É o preço mínimo que a firma cobra para produzir uma certa quantidade de produto. Aí pode ser uma relação como essa aí que eu estou dando. Digamos que o preço mínimo que a firma cobra para produzir o produto é igual a quantidade produzida ao quadrado. Que é o quadrado? Isso considerando Q maior ou igual a 3. Né? Então, se Q for 3, a gente tem uma relação como essa, de preço é uma função de quantidade, e se o preço for 3, a firma cobra, vai estar no ponto A e vai cobrar no mínimo um preço igual a 9. Então, para a firma, é a mesma informação vista dos dois lados, né? Para a firma produzir 3 unidades de produto, ela cobra no mínimo um preço igual a 9. Se o preço estiver menor que 9, a firma não produz nada. E para produzir menos que 3, a firma também não produz nada, né? Mas é mais fácil entender o preço muito baixo, né? Mas para produzir 3 unidades, a firma cobra um preço igual a 9 por unidade produzida. Menos que isso, a firma não produz nada. Então, de 0 a 9, o preço, a firma não produz nada. Para o preço igual a 9, a firma já se dispõe a produzir 3 unidades, pois 9 é o preço mínimo que ela cobra para produzir 3 unidades. Se para aumentar a quantidade produzida, digamos para 5, a firma iria para o ponto B, então ela passaria a cobrar um preço mais elevado, 25 por unidade, né? Então não é que ela vai cobrar para 3 unidades, ela cobra 9 pelos 3, e para 5 unidades ela cobra 25 pela quinta ou pelas 5 unidades. Não. Ela cobra 25 por cada uma das 5 unidades. Aí você fala, ora, mas está aumentando a produção, o preço tem que aumentar desse jeito? Primeiro, isso aí eu estou inventando esses números, claro, mas a ideia é essa. Aumentar a quantidade produzida, o preço mínimo que a firma cobra para produzir e aumentar a quantidade produzida aumenta. Por quê? Porque a gente já viu que o custo marginal é crescente, né? Então, cada nova unidade tende a ter custos na margem maiores e, por consequência, a firma tem que cobrar preços mínimos cada vez maiores, né? Se o preço for maior do que 25, a firma produz mais, mas por 25 ela só produz 25. E se o preço cair, ela vai reduzir a quantidade produzida. Mas esse gráfico aí nós temos a curva de oferta inversa, tá? É o preço como função da quantidade. A curva de oferta, efetivamente, a gente tem a relação da quantidade ofertada, né, como função do preço. É o quanto que a firma se dispõe a produzir, dado o preço do bem. Perceba que o eixo dos dois gráficos mudou, né? Na oferta inversa à esquerda, eu tenho o preço no eixo vertical, é a variável explicada, e a quantidade no eixo horizontal, é a variável explicativa. Então, o preço que a firma cobra para vender seu produto depende da quantidade
produzida, né? Produzindo pouco, cobra pouco, produzindo muito, cobra muito. Mas a quantidade é a variável explicativa e o preço é a variável explicada. Isso é a curva de oferta inversa. Indica o quanto que a firma cobra para produzir uma certa quantidade. A curva de oferta, efetivamente falando, só oferta, sem ser oferta inversa, ela indica a quantidade que a firma se dispõe a produzir como função do preço. Então a quantidade está no eixo vertical, é a variável explicada, e o preço está no eixo... A quantidade está no eixo vertical, que é a variável explicada, e o preço está no eixo horizontal, que é a variável explicativa. Mas perceba que eu só inverti ali. O preço seria igual aqui ao quadrado, agora só inverter essa relação, a gente tem que a quantidade é igual à raiz do preço, né? Preço elevado a meio. E para preço maior igual a 9. Mesma relação que a gente tinha antes. Só que agora a curva de oferta, graficamente falando, visualmente, ela é bem diferente, né? Mas a relação que nós temos em ambos os gráficos é o mesmo. Quanto maior o preço, maior a quantidade produzida. Para produzir mais, a empresa precisa de preços maiores, e se os preços forem maiores, a firma se dispõe a produzir mais. E aí, de novo, se o preço for 9, a firma estaria nesse ponto C e se disporia a produzir 3 unidades. É a mesma relação de antes. E se o preço, para preço menor que 9, a firma não produz nada, né? Se o preço aumentar de 9 para 25, a gente vai do ponto C para o ponto D e a quantidade produzida vai de 3 para 5, né? Mas enfim, oferta e oferta inversa, tá? Ela indica a relação entre preço e quantidade a relação entre preço e quantidade que leva os produtores a produzirem o bem. E essa relação é em condições normais. Em geral, devo dizer até que não existe, nem sei exceção à regra, a relação é positivamente inclinada, né? É positiva. Quanto maior o preço, maior a quantidade produzida. Quanto maior a quantidade produzida, maior o preço cobrado pelos produtores. E isso porque o custo marginal é crescente, tá certo? Mas aí a gente continua no próximo vídeo, fica por aqui.